Vieira de Carvalho, né? É a rua aqui do centro de São Paulo. É considerada como se fosse o ponte gay, assim, oficial do mundo LGBT aqui no centro de São Paulo. E é claro, quem é frequentador, né, até hoje da Vieira de Carvalho, lá dos anos 90, anos 2000, sabe que muito RDT acontecia ali. Bom, gente, ali na Vieira de Carvalho, quando a gente era mais jovem, que a gente frequentava, que a gente comentava com a Bi, com a Mona, com a outra, nossa, vai para Vieira de Carvalho de novo? Tinha até uma frase que algumas manas falavam. O nome dela é Vieira, sobrenome Carvalho, porque a gente vivia lá na Vieira de Carvalho. Mas assim, gente, é um ponte que até hoje todo mundo frequenta, é um ponte, é um lugar amado e odiado pela comunidade LGBT. Uns amam, outros odeiam. Mas a verdade é que a Vieira de Carvalho é um marco assim na história da cena LGBT. Ali na Vieira de Carvalho tem o Soda Pop, que é um bar que abriu há algum tempo, que faz muito sucesso. Tem o famoso Caneca de Prata. O Caneca de Prata, para quem não sabe, ele é um bar que ele está aberto até hoje. Ele veio da época da ditadura. Na época da ditadura, o Caneca de Prata já era um bar ativo, já tinha seus frequentadores, era um bar acolhedor, né, do movimento LGBT. E o Caneca de Prata, eu frequento ele há muito tempo. Só que eu não sabia que lá na parte de cima, né, acontecia o babado. Eu fui descobrir, gente, isso há 2 anos atrás. Mas enfim, gente, Vieira de Carvalho era o ponto onde a gente se encontrava. Ah, vamos na balada hoje, sábado. Onde é que a gente se encontra? Na Vieira de Carvalho. Vieira de Carvalho era o templo, assim, de todas. Era não, é até hoje, né? Mas assim, nos anos 90 e 2000, existia muito preconceito. Ah, e vai para Vieira de Carvalho de novo? Vieira de Carvalho, Vieira de Carvalho. Eu falei assim, Mona, vamos para Vieira. Aí já fazia o ponte, né? Vieira, Praça da República, Arouche, Santa Cecília, mas o nosso forte ali era Vieira de Carvalho, Arouche e Praça da República, né? Isso eu estou dizendo no começo dos anos 2000. Mas assim, gente, é uma delícia ficar lembrando, né, desses momentos aqui. Aí a gente conhecia o boy, ficava lá fletando, aí ficava andando ali pela Vieira de Carvalho, ia no Arouche, depois voltávamos. Aí, para fazer uma graça, a gente entrava ali no Altas Horas. Aliás, no Altas Horas não, minto, no Sai de Baixo, que existe até hoje, que é aquele que fica na curva ali, que ficava do lado daquela loja que vende cueca. Tinha a Canto, tinha a Freedom, a Canto, uma loja que vende cueca, e o Sai de Baixo ficava do lado. E assim, gente, era uma delícia, né, o centro de São Paulo. Eu gosto sempre de lembrar do centro de São Paulo. Vieira, República, Arouche, Rua Rego Freitas, Amaral Gugel. A Amaral Gugel, ela ficou um pouco esquecida, porque assim, a Amaral Gugel, ela era mais lembrada quando tinha a boate da Andréa de Maio, a Proibidos, que ficava ali na Amaral Gugel, bem no meio da Amaral Gugel, que era a boate assim, que era a referência. Só que hoje em dia ela é só uma rua onde as meninas ficam fazendo programa e os rapazes fazem programa. Mas nos anos 90 e até o começo dos anos 2000, quando ainda tinha Proibidos da Andréa de Maio, a Amaral Gurgel, ela chegava a ser um ponto e frequentava, era movimentada, tinha movimentação, mas hoje em dia é apenas uma rua onde as meninas e os rapazes fazem programa. Mas na época da boate da Andréa de Maio era babado. Bom, eu frequentava sempre pela manhã, né, a Proibidos. Eu nunca fui à noite, eu sempre ia de manhã quando ela abria. Mas tinha movimentação, tinha as trans indo e voltando, tinha os rapazes, tinha as trans que ficavam dando close. Ei, volta aqui! Chamando os meninos, né, para dar close, para ficar dançando. Eu lembro que tinha uma
A boate da Andréa de Maio ficava bem no meio, né, da Amaral Gurgel. Aí eu lembro que às vezes que eu fui lá, eu vi ela umas 2 vezes. Ela parava o carro bem ali no começo da Santa Cecília, onde é a sauna Chili Peppers, né? Antigamente não tinha Chili Peppers. Ela ficava com o carro ligado, ouvindo música, ficava ela e outra mona tomando uma cerveja. Aí eu passava, aí ela olhava assim pra mim. Aí eu fazia assim pra ela, né? Super de boa. Aí ficavam os rapazes lá conversando com ela, uma gente bonita, né? Aí eu ia pra boate da Andréa de Maio. Às vezes saía, ficava ali na Vieira de Carvalho, né? Dando uma voltinha. Aí pegava o metrô e ia pra casa, né? Com a maior cara de pau. Gente, esses tempos, né? Vieira de Carvalho, República, Arouche, Centro, ali a Rua São Bento também, que hoje é a. Ali na Rua São Bento, que é. Ai, gente, o lugar que eu frequento. Não me fugiu da minha boca. O Dédalos, o famoso Dédalos Bar, que eu já gravei vídeo aqui. Olha só, gente. Pega o celular, começa a falar disso, né? Porque assim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque sábado, um dia como hoje, esse horário, já era uma hora que eu já estava me preparando, né? Para sair, para ir lá na Vieira, para ir nas boates. Então fica aquela lembrança, aquela memória, aquela nostalgia, né? Sábado, essa hora, quando eu era mais jovem, a gente já estava indo. Hoje em dia a gente já chegou nos 40, a gente fica mais sossegado, quer ficar em casa, tomando uma bebida, né? Tomando um suco, vendo uma série. Hoje em dia a gente tem internet para ficar em casa, né? Tem tecnologia. Mas naquela época o nosso rolê era balada mesmo, né? Era a vida noturna. A gente gostava dessa agitação. E você? Como que era, assim, sua programação de sábado? Você que tem aí seus 40 anos que está assistindo esse vídeo. Vieira de Carvalho, República, Arouche, Rego Freitas, Amaral Gurgel, Rua Augusta, né, Avenida Paulista, Peixoto Gomide. Ali no Peixoto Gomide tem o Bar Bofetada também, tem alguns bares ali, né, tem o famoso Bar Azul, que ficava no lado da Louca, que é ali na Rua Africaneca também. Gente, olha que loucura, é tanta coisa, né, é tanto point. Aí nos anos 2000 veio a The Week, veio a Canto, né? Fora as que já tinha, Freedom Planet, a Sogô, aqui nos Jardins. Quem frequentava a Sogô? A Sogô ficava aqui nos Jardins, perto da Paulista também. Foi uma boate muito famosa, hein, nos anos 90 e nos anos 2000. Também sou frequentador. Lá na Sogô tocava um DJ chamado Michael, que infelizmente ele cometeu o suicídio, o Michael, né? Ele se jogou do 6º andar do prédio dele. Enfim, ele estava com depressão, isso já faz muito tempo. E o Maicon, ele era meu amigo. Tanto que eu tinha alguns CDs aqui que ele me deu de presente. Ele tocava na Sobô e ele vendia os CDs dele com a foto dele, com as músicas que ele tocava na boate. Aí quando ele ia lá na Gladiators, quando eu trabalhava lá, ele era frequentador, ele me dava um CD de presente. Eu ia até, olha, se eu tivesse lembrado, eu tinha até separado os CDs para mostrar para você. E no CD ele colocava a foto dele, DJ Michael, ele me dava de presente. Mas depois eu faço um vídeo falando sobre o DJ Michael. Foi um DJ muito famoso que tocou na Sobor. E era uma grande pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Vou fazer um vídeo depois falando sobre o Michael. E é isso, gente. Vocês conheceram esse fervo, toda essa agitação? Como que era assim, quando dava sábado, 6 horas da noite? Ai, hoje eu vou sair, vou em tal boate, vou na... Tinha aqui na Rua dos Ingleses também a Túnel do Tempo também. Qual era a boate assim que você estava programado para ir? Aí você conhecia uma galera, ficava falando, aí mudava todo o seu percurso. Conta aqui para mim, gosto de saber dessa interação, dessa agitação. Eu vivi os anos 90, né, gente? E os anos 2000. Então, assim, era muito gostoso esse fervo, essa agitação de boate, de balada. E vocês? Como que era o repertório de vocês? Quero saber, hein? Conta aqui nos comentários. Beijo para todo mundo ligado aqui no canal do Esquisito. De cabelo solto, ó.